eu penso em argumentação, a gente precisa fazer algumas diferenciações, tá? O que é um argumento, né? O que é uma ideia? Eu acho muito interessante fazer isso, que vai ajudar a gente a ter uma visão mais ampla das coisas. Então, assim, ó, o que é um argumento? O que é uma ideia? O que é uma exposição? Porque às vezes a gente fala, esse argumento está expositivo. O que vem a ser propriamente dito isso daí, né? Bom, primeiro, vamos linkar aqui as ferramentas necessárias que eu tenho para fazer um texto que é expositivo, que geralmente o texto expositivo, ele é um dos textos que mais a gente vai encontrar, tá? O texto ele é expositivo quando ele descreve uma teoria, tá? Então, geralmente, ele vai ser ali, ele vai apresentar um conceito de um autor e o parágrafo inteiro vai ser para descrever essa teoria e fazer esse conceito. Por isso que eu não recomendo que em redações avaliativas dos vestibulares a gente faça aí a composição de tópicos frasais que comecem com um argumento de autoridade. A tendência que eu tenho é simplesmente fazer um parágrafo expositivo, em que eu fique ali colocando todos os conceitos, explicando o porquê que aquele teórico afirmou aquilo está relacionado a quê, de que jeito aquilo acontece na sociedade. Eu passo o meu parágrafo fazendo uma exposição, tá? Quando eu vou falar ali de uma ideia, geralmente a ideia, ela vai estar com base aqui num outro cenário, num outro aspecto. A ideia geralmente está com base nas opiniões, né, ali que você tem, está com base aí justamente no seu senso comum, aquilo que você tem como crenças, como visão, como opinião propriamente dita. Então, a ideia, ela vai estar sempre relacionada aqui a esses conceitos mais abstratos, né, um pouquinho mais simples. E o argumento ele vai estar na esfera do comentário. Então, assim, quando eu faço um texto expositivo, eu vou ficar descrevendo uma ideia que não é minha. Quando eu faço um texto que vai ser pautado dentro de uma ideia, eu vou ficar ali narrando, né, uma opinião, narrando um senso comum, fazendo algumas afirmações. Quando eu faço um texto argumentativo, eu estarei na esfera dos comentários. E aí os comentários presumem comparações, tá? E como é que eu vou fazer essas comparações de uma forma muito enfática? Gente, adjetivos e advérbios, tá? Os advérbios são os melhores amigos do texto argumentativo, assim como as orações adverbiais também. Por quê? Porque elas marcam todo um consenso, né? Todo um senso temporal, toda uma visão de mundo. Então, ajuda muito a colocar essas ferramentas em prática. Isso faz com que a gente consiga ter uma visão bastante assertiva do que é o texto dissertativo. Claro que em alguns momentos o texto dissertativo ele vai ser expositivo, quando você menciona um repertório sociocultural, quando você traz um dado estatístico, quando você traz uma informação histórica, sim, você vai expor aquela teoria, aquele fato e aquele conceito. Só que em seguida você vai precisar analisar essa teoria, né? Então você vai fazer ali, mostrar os pontos fortes, os pontos falhos daquilo, vai comparar aquilo com uma outra situação, vai trazer uma visão mais ampla. Então, quando a gente pensa dentro da esfera do argumento, o argumento ele precisa estar na terceira pessoa do singular, não é de maneira proposital ou aleatória, é porque de fato a terceira pessoa do singular por manter um distanciamento ali, né, do sujeito, do seu discurso, faz com que esse discurso tenha uma visibilidade muito mais assertiva, seja um discurso muito mais forte, muito mais amarrado, um discurso muito mais coerente do ponto de vista da argumentação.